seu bem maior é a vida. Você ouve. Bandeirantes Acontece. 4h56, a Major Arruda Leite está com a gente aqui neste Bandeirantes Acontece, trazendo informações sobre o caso daquela PM encontrada morta aqui no centro de São Paulo, com desdobramentos importantes nesta quarta-feira, né, Maju? Boa tarde para você. Oi, Cris, Aidama, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, deve ser encaminhado ainda hoje para o presídio militar Romão Gomes, aqui na cidade de São Paulo. Ele foi preso na manhã de hoje, por volta das 8 horas da manhã, quando um comboio da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar foi até o apartamento dele, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Essa prisão preventiva foi decretada pela Justiça Militar pelos crimes de feminicídio e fraude processual. Ele chegou aqui em São Paulo por volta das 11 horas da manhã, foi primeiro para a Corregedoria da Polícia Militar e em seguida para o 8º Distrito Policial, onde prestou depoimento. É a delegacia responsável pela investigação desse caso. Lembrando que o tenente-coronel da Polícia Militar é marido da policial Gisele Alves, que foi encontrada morta com um tiro na cabeça no dia 18 de fevereiro, há um mês, no apartamento onde o casal morava na região central aqui da cidade de São Paulo. E a decisão das autoridades para essa prisão aconteceu depois da Polícia Técnico-Científica finalizar os laudos periciais da exumação do corpo da soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos. Hoje, mais cedo, teve uma coletiva de imprensa com as autoridades da Secretaria da Segurança Pública aqui do Estado. Muitas perguntas não foram respondidas porque o caso segue sob sigilo, segredo de justiça, mas o secretário de Segurança Pública do Estado, Dr. Nico, afirmou que a soldado Gisele Alves Santana foi morta e não cometeu suicídio. As investigações também constatou inconsistências significativas quanto à conduta de Geraldo após o disparo da arma até a formalização da ocorrência, o que compromete a credibilidade da sua versão. As provas periciais médico-legais analisadas pela Polícia Técnico-Científica indicam a inviabilidade da hipótese de suicídio, além de apontar indícios de alteração do local do crime. Esse é o primeiro caso de feminicídio envolvendo um tenente-coronel da Polícia Militar, uma das patentes mais altas da corporação, e o comandante-geral da Polícia Militar, José Augusto Coutinho, falou hoje mais cedo sobre o que esse caso representa para a instituição. A nossa intenção é a promoção da justiça, é a busca incessante da verdade real. E é isso que aconteceu nesse caso. Obviamente, a Polícia Militar sai maculada disso, porque um dos seus integrantes está preso hoje, preso preventivamente acusado de feminicídio. Mas a gente corta na própria carne para demonstrar que não há diferenciações quanto ao autor, principalmente em delitos como esse voltados à violência contra a mulher. Então a gente não é um motivo de orgulho para a gente isso, mas é o cumprimento do dever e o nosso dever vem em primeiro lugar. Segundo o diretor da Polícia Técnico-Científica, Claudinei Salomão, o laudo da exumação da soldado Gisele Alves aponta que ela sofreu lesões contundentes no pescoço. Todos os achados da exumação confirmaram o laudo que foi inicialmente realizado pelo Instituto Médico Legal. Não havia nenhum efeito de entorpecente ou de bebida alcoólica, que é um dado que já consta do laudo. Foi também solicitado uma averiguação minuciosa sobre a existência ou não de gravidez, que dependeu, neste caso, de um exame histológico, microscópico, de fragmentos do útero, perfeito? Eu acho que é o que nós podemos falar. E as marcas, se tinha esgranaduras? Exatamente. Essas marcas elas já haviam sido descritas no primeiro laudo, né? Que são marcas que correspondem à pressão digital nesta região. Então, durante a exumação, foram colhidos fragmentos de tecido, que importaram inclusive o subcutâneo, para ver qual a profundidade dessa lesão. Não houve sinal de asfixia.
A defesa do tenente-coronel Geraldo Neto diz que não há fundamentação para a decretação da prisão dele. Em nota, o advogado Eugênio Malavasi diz que essa prisão é uma manifestação ilegal, abre aspas, porque a Justiça Militar não é competente para determinar medidas invasivas, pois a competência é da Justiça Comum. Fecha aspas. Obrigado, Major Arruda Leite, conosco neste encerramento de Bandeirantes Acontece. Zaidan, amanhã a gente está de volta às 3h. Abraço para você, para o Manuel, para a Clara e também para o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Zaidan, até amanhã. Abraço. Até amanhã, Pavec, Clara. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil! Olá, um grande e forte abraço para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando com o Esporte em Debate desta quarta-feira, hoje dia 18 de março de 2026. Vamos juntos até às 19 horas, porque hoje tem futebol. Logo mais, às 8 da noite, a Ponte Preta entra em campo diante do Atlético Goianiense, buscando vaga na quinta fase da competição e também a bolada de R$2 milhões. A Ponte que estreia no próximo domingo no Campeonato Brasileiro da Série B. O Dragão também estreia neste fim de semana na competição. Então é um grande jogo, logo mais 8 da noite. Por isso, o Esporte em Debate um pouco mais curto, até às 7 da noite. Das 7 às 7h30 tem o Concentração, marca registrada aqui da Rádio Bandeirantes. E às 7h30 da noite tem o início da grande jornada esportiva. 8 da noite a bola rola com a narração de Carlos Batista. É ele, aqui na Bandeirantes, e um show de transmissão. Então, sem perder tempo, nesta quarta-feira de muito calor em Campinas, 30 graus de acordo com o CEPAGRE da Unicamp. A umidade relativa do ar de 61%, vento a 26 km por hora. Não há expectativa de chuva, mas é a questão da previsão, né? Daqui a pouquinho o tempo muda e pode chover. Vamos trazer os destaques do Esporte em Debate de hoje. E a gente começa sempre com Fala Galera. Antes, abraçando nossa equipe técnica, ele está modulando os botões de médios, graves e agudos. Elton Grimaldi na mesa de som, ao lado de Lucas Pessoa, à sua direita, responsável pelo streaming, pelo corte das imagens, pela propaganda dos nossos parceiros comerciais, e também eles colocam você para participar conosco através do Fala Galera. No 19, o código de área 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Lembrando que estamos no dial em 85,7 pelos aplicativos. Para você que ainda não tem, baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Bandeirantes. É muito fácil. Pegue o seu celular, vá até a sua loja virtual e digite Rádio Bandeirantes Campinas. É só baixar o aplicativo e aí você vai ter a Rádio Bandeirantes, toda a programação na palma da sua mão. Além, é claro, dos demais aplicativos, tem Band Rádios, tem tudo
TuneIn, tem Rádiosnet e também eu convido você a participar conosco através do YouTube. A nossa página youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos mais de 62 mil inscritos. Seja você também um inscrito da Rádio Bandeirantes no YouTube. Ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E vale lembrar que também a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui na nossa arquibancada virtual. 17h05, o Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte de daqui a pouquinho contra o Atlético Goianiense? A Macaca vai sair classificada? E para os bugrinos, você gostaria de ter visto Mário Balotelli vestindo a camisa do Guarani? Acha que o atacante daria certo no Bugre? Participe! 971021493, mensagens de texto e também mensagens de áudio. E antes das pautas do programa de hoje, eu tenho um recado para você que é do Sicredi. Olha, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e também atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está, sabe onde? No cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então abra agora mesmo a sua conta no Sicredi. Pautas da Macaca. Ponte Preta enfrenta o Atlético Goianiense daqui a pouquinho, 20h em Goiânia, pela quarta fase da Copa do Brasil. Rodrigo Santana deve manter a escalação utilizada na vitória sobre o Guarani de Bagé na última semana. Treinador terá todos os reforços à disposição pela primeira vez. Já com R$3.200.000 em premiação, Ponte pode embolsar mais R$2 milhões em caso de classificação diante do Dragão. É uma bolada, hein? É uma bolada para os cofres alvinegros. E após empréstimo ao norte de Minas Gerais, Bruno Lopes tem contrato reativado no bid da CBF. Atacante fica liberado para voltar a campo com a camisa da Macaca. O destaque do portal Carlos Batista é sobre a renovação de contrato com David Braz. Quer saber mais? Acesse o portal carlosbatista.com.br e fique sabendo sobre David Braz, que aceitou proposta e renovou até o final do ano com a Ponte. Vamos com as pautas do Guarani. O Guarani tentou contratar Mário Balotelli, aquele mesmo, no final do ano passado. O Bugre entrou em contato com representantes do jogador italiano e elaborou uma proposta com salário fixo e bônus por desempenho para a disputa do Paulistão, mas esbarrou na viabilidade financeira. Após a saída de Marcelo Cordeiro, o Guarani anuncia Marcelo Marelli como novo auxiliar fixo do clube. Marelli foi campeão da Série A3 pelo Sertãozinho em 2025 e já iniciou os trabalhos no Brinco. O Guarani, que monitora a situação de Hadsley, Bugre tem interesse na contratação do volante do Retrô, mas a negociação é vista como difícil. E você quer saber mais sobre essa história aí do Balotelli, que a diretoria do Guarani tentou a contratação do jogador? Acesse www.carlosbatista.com.br. Pautas do dia, notícias do dia, comentaristas vão escolher um tema para comentar, que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Confederação tira título de Senegal, Confederação Africana, e declara Marrocos campeã da Copa Africana de Nações. Decisão judicial teve como base a ameaça de Senegal de deixar o campo após a marcação de pênalti a favor de Marrocos nos acréscimos do segundo tempo em final, disputada na capital marroquina. Tema número 2, a seleção da Argentina foi convocada com novidades pelo técnico Lionel Scaloni para o amistoso contra a Guatemala.
Prestiniani, do Benfica, ou Prestiniani mesmo, do Benfica, ou aqui tá Prestiani, isso, não tem o I, então é Prestiani, não tem um I, só tem um I. Prestiani do Benfica, acusado por Vinícius Júnior de ter proferido ofensas racistas no duelo contra o Real Madrid, foi convocado, assim como Flaco Lopes do Palmeiras. A partida amistosa acontecerá no dia 31, em estádio ainda a ser definido. Isso porque a Argentina faria a Supercopa contra a Espanha, reunindo a campeã da Copa América, no caso a Argentina, contra a campeã da Eurocopa, a Espanha. Mas em função, o primeiro jogo seria em Dubai, mas em função de toda essa situação envolvendo aí a guerra no Irã, no Oriente Médio, este local foi cancelado. Aí a Federação Argentina, justamente com a Federação Espanhola e a UEFA colocou aí algumas situações para que a partida fosse realizada. Alguns locais, como por exemplo, ida e volta, um jogo na casa da Espanha, outro na casa da Argentina, o Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid, mas a seleção argentina, a AFA, a Confederação Argentina, acabou rechaçando e com isso o amistoso foi cancelado, então portanto a Argentina fará esse amistoso contra a Guatemala. Tema número 3, vídeo mostra a reação de Neymar a não ser convocado para a seleção. O jogador do Peixe publicou em uma das suas redes sociais os bastidores de como é a sua rotina antes de uma partida e lamentou a não convocação para os próximos amistosos da seleção. O Neymar ainda colocou aí uma frase, né, uma mensagem. Pô, Ancelotti, saiu agora a convocação da seleção, não fomos convocados. Fiquei chateado, triste, mas fico triste agora. É a página virada, e é página virada. Preciso trabalhar, jogar e se pintar a oportunidade de estar na Copa do Mundo. Eu vou estar preparado, disse Neymar. Será? E para fechar, você já sabe, tem o Na Lata. O apresentador pergunta e o comentarista tem o quê? Tem que responder na lata. 17h12, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, já pronto para trazer as últimas informações da Macaca, que entra em campo já contra o Atlético Goianiense. É o repórter setorista da Macaca, Pedro Piscinato. Alô, Pepe, um grande e forte abraço para você. Fala, Leandro Boles, grande abraço para você, boa tarde também para quem tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Macaca, como você bem disse, o técnico Rodrigo Santana deve repetir a mesma escalação do time que venceu o Guarani de Bagé na semana passada aqui no Majestoso, mas pode ter novidades no banco de reservas. O Murilo, que é volante ex-Guarani de Bagé, não ficou à disposição na última partida por conta de um acordo entre os clubes, pode pintar como opção entre os reservas, assim também como o Thales, lateral direito, o 10º contratado após o Campeonato Paulista, saiu no bid no início desta semana e pode pintar também como opção para o treinador da Macaca. Boles. Beleza, o Pepe, é o seguinte, no seu feeling, qual é a provável escalação da Macaca para o jogo de daqui a pouquinho contra o Dragão? Jogo difícil, aliás, 2 jogos serão realizados em Goiânia, hoje pela Copa do Brasil. Mais cedo tem o Vila Nova, que joga no Oba às 7 da noite, e 8 da noite o Antônio Ascioli tem a Macaca contra o Atlético Goianiense. Diga lá, Pepe. É bem provável que o Rodrigo Santana mantenha a mesma equipe da semana passada que venceu o Guarani de Bagé. Caso tenha alguma mudança, isso deve acontecer no ataque. Mas eu vou passar aqui uma provável Ponte Preta. Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, David Braz e Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda, meio campo de Rodrigo Souza, Tarek e Elvis, e aí no ataque a dúvida entre Diego Tavares ou Jonathan Cafu pelo lado direito, e aí os 2 outros jogadores do sistema ofensivo devem continuar com Potker e Brian Borges. Boles. Boa, tá aí a provável escalação da Ponte para o jogo de logo mais contra o Atlético Goianiense, jogo único, Copa do Brasil, empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. E agora o destaque do comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes. O Tigrão é o fera da opinião, vem para a sua primeira participação aqui no Esporte em Debate. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos ouvintes do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem bola rolando e eu já vou aqui pro Fala Galera rapidamente. Primeiro da Ponte. Qual sua expectativa para o duelo da Ponte daqui a pouco contra o Atlético Goianiense? Macaca vai sair classificada? E aí, hein?
O Atlético é favorito. No plano teórico, sim. Com a bola rolando, a Ponte se preparou aí mais uma semana, se recondicionou mais um pouco fisicamente e vai adquirindo um entrosamento, vai ganhando aí um pouquinho mais de força de conjunto. E com isso, assimilando mais o trabalho de uma nova comissão técnica, então a gente espera algo de evolução com relação àquilo que vimos da Ponte há uma semana atrás contra o Guarani de Bagé, que aliás não foi ruim não. A Ponte fez um jogo muito equilibrado. Agora, hoje a pressão vai ser muito forte por parte do Atlético e ele, antes da bola rolar, leva o favoritismo. Mas pode a Ponte? Claro que pode. É favoritismo muito ligeiro pelos aspectos campo e torcida e pela pressão. Mas a Ponte, com um jogo equilibrado, pode sim conseguir a classificação, se não nos 90 minutos, de repente num resultado mais provável do que vitória da Ponte, que seria o empate, aí levar para os pênaltis, onde fica tudo equilibrado, começa tudo do 0-0, e aí o favoritismo do Atlético teórico se desmancha. Então dá para se classificar sim, mas é muito difícil a parada. E no Fala Galera do Guarani, você gostaria de ter visto o Mário Balotelli vestindo a camisa do Guarani? Acha que o atacante daria certo no Bugre? Prefiro esperar um pouco. Acho que, sei lá, não... Vamos lá, vai. Aqui não é o Na Lata ainda. Na Lata é mais tarde. Isso. Mas eu vou na lata. Manda. Eu acho que não daria certo no Guarani. Boa! Este é o Tigrão, o fera da opinião, e a sua primeira participação aqui conosco no Esporte em Debate, que está apenas começando. Vamos com a participação da galera, começando aqui no YouTube, hein? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Emerson Santana sempre aqui conosco, desejando boa tarde. O André Luiz, bora pra cima, Ponte, vamos Ponte. André dos Santos. Marcelo Cristino, sai Marcelo, entra Marcelo. Sai Marcelo, em relação aos auxiliares aí do Guarani. Aliás, o Marcelo Cordeiro foi para Inter de Limeira, né? Vai trabalhar com o Matheus Costa, exatamente. Boa, Pepe. O Gisélio, boa tarde. Para ser bem sincero, as minhas expectativas não são das melhores entre Ponte e Atlético, pois esse time que jogou contra o Guarani de Bagé não me inspira confiança. Valeu, Gisélio, um abraço para você. José Carlos Pereira, boa tarde, vamos Macaquinha. Valeu, a galera que está conosco, participando aqui do Esporte em Debate através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lebrão, boa tarde, equipe. Ô Batista, fala pra nós. E o Paysandu na Série C? O Batistão hoje não está aqui no Esporte em Debate, ele está no Concentração ou na Concentração para narrar daqui a pouquinho Ponte Preta e Atlético Goianiense. Quem sabe muitos gols da Macaca, não precisa ser muitos gols, um gol tá bom demais, né? Daria classificação para a Ponte para a quinta fase da Copa do Brasil, com a presença dos grandes, né? Com os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Além de 2 milha nos cofres. A Ponte já tem aí 3 e alguma coisa, mais 2, convenhamos, hein? Pro início do Campeonato Brasileiro da Série B, seria muito bom, hein? Apesar que a Ponte, claro, tem muitas questões ainda lá atrás, né? Algumas situações que acabaram ficando, mas evidentemente seria um grande valor para os cofres da Macaca. Então o Batistão tá aí na expectativa, tá na concentração pro jogo de daqui a pouquinho. Agora o Paysandu vai ser um adversário complicado na Série C do Campeonato Brasileiro, no caso pro Guarani, né? O time acabou de conquistar o Campeonato Paraense ontem, acabou se classificando diante da Portuguesa, um jogo polêmico, um gol onde a bola de fato bate no braço do jogador do Paysandu e ele acaba fazendo o gol. A Portuguesa também reclama do pênalti que na visão do time paulista não existiu. Só que como não tem o VAR, não tem o que fazer. O jogo não vai voltar, não tem VAR. VAR só a partir da quinta fase. Inclusive, hoje no jogo da Ponte não tem VAR. Então o Paysandu, aliás, com muitos jogadores que passaram pelo futebol de Campinas recentemente. O goleiro, por exemplo, é Gabriel Mesquita. Passou recentemente pelo Guarani. Lateral direito é Edilson que passou pela Ponte Preta.
O zagueiro central é Castro. Castro que foi revelado pela Ponte Preta. Foi o autor do gol, do terceiro gol do Paysandu. No meio, 2 jogadores que passaram recentemente pelo futebol de Campinas. Caio Melo, jogador importante no meio-campo do Papão, e também Marcinho. Quer dizer, são jogadores que estão jogando bem. Se aqui em Campinas não estiveram tão bem, alguns deles, né? Por exemplo, o próprio Marcinho, né? Existia uma expectativa boa, mas não foi bem com a camisa da equipe do Guarani. Lá estão jogando bem. Então tem toda essa situação aí. E o Paysandu é um time que, pelo menos na teoria, é simples, né? A gente fala agora antes do campeonato começar. Mas nesse momento, acredito sim que é um dos times fortes desse campeonato brasileiro da Série C. Tá acompanhando o Papão da Curuzu? É um time de massa, um time onde a galera realmente acaba prestigiando o Paysandu e vem motivado não só pelo título paraense, como também a classificação à 5ª fase da Copa do Brasil, PP. Vem forte o Paysandu nesta temporada. No total foram 12 jogos, 10 pelo Campeonato Paraense e 2 pela Copa do Brasil, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 20 gols marcados. Paysandu que vem muito bem, como você disse, time comandado pelo técnico Júnior Rocha, que também recentemente bem lembrado, passou pelo Guarani. Paysandu vem muito forte para a disputa da Série C de 2026. Valeu, Lebrão, um grande e forte abraço para você. Siga participando, interagindo e mandando a sua mensagem. Por falar em mensagem, tem mais participação aqui conosco, mensagens de áudio, e elas vão pro ar da Bandeirantes através do 971021493. Boa noite, meus queridos. Ricardo Marques, Guanabara. Fala, Ricardo. Bugrino. Hoje eu vou torcer pra Ponte Preta ganhar, cara. Sinceramente, do coração mesmo. Minha esposa é ponte pretana também. Mas por 2 motivos. Fala aí. Primeiro, porque nós nunca podemos esquecer da incompetência da diretoria bugrina em pôr um time pífio em campo contra o Castanhal do Pará, que é um time absolutamente inexpressivo. O Guarani que está com salário em dia, está com jogadores novos, está com todo um staff, e conseguiram perder para o Castanhal, né? Conseguiram perder essa bolada financeira. Enquanto a Ponte Preta, com salários atrasados e uma série de problemas que é de conhecimento público, está aí passando de fase e merecidamente ganhando os seus prêmios. O que aumenta mais ainda a incompetência e a lembrança da incompetência da diretoria do Guarani, né? É uma diretoria, aliás, que não deveria ocupar as cadeiras que ocupam. Deveriam vagar para quem realmente entende de futebol e não de boleto, de pagar conta. Não é isso? Um abraço a vocês e boa sorte para a Ponte Preta hoje. Valeu, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. O ouvinte consciente, concordo com ele em muitas situações que ele acabou de ressaltar, ponderar e falar. Mais uma. Boa noite, Boris. Boa noite. Boa noite, equipe da Band. Ô, Boris, é o seguinte, eu não renovava com o David Braz, não. A Ponte precisa de um zagueiro mais firme. Ah, é? Um zagueiro firme e um quase zagueiro firme, porque essa Série B é difícil. Entendeu? Tem que contratar outro cara pro lugar do Elvis, que o Elvis não pode jogar todos os jogos. E contratar mais um centroavante. Um atacante, um meia e um zagueiro central e um quase zagueiro. Pra Ponte ficar boa. Pra fazer uma Série B boa. Não precisa ser campeão, mas boa. Passar sufoco. Pra não cair. Porque esse BU que aconteceu no Campeonato Paulista. Um abraço, Boris. Mário Donizete de Hortolândia. Valeu, Fica Mário. com Deus. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Olha, você segue participando e interagindo conosco através do 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto e também através do YouTube da Rádio Bandeirantes. E agora, o destaque do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um grande e forte abraço, boa tarde para você. Boa tarde, Bolis, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Em dia de bola rolando, vamos ao Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte daqui a pouco contra o Atlético Goianiense? Macaca vai sair classificada? Espero que sim. A expectativa é boa, né? Porque o trabalho é novo, tem vários jogadores novos aí, o jogo vai ser muito difícil, mas a minha expectativa é de classificação. Você gostaria de ter visto Mário... Não, é sério isso?
É o Mário. Mário Balotelli vestindo a camisa do Guarani. De jeito nenhum. Esse cara é completamente maluco. Nem em grande fase não dá para suportar o cara. É só pesquisar aí. Não tem jeito. Ele dentro do campo é um grande jogador. Só que ele não treina, ele não concentra, ele não respeita, não tem disciplina. Não tem jeito. Nem de graça eu traria. Boles. Ontem essa situação veio à tona aí de que o Guarani chegou até a fazer uma proposta para o staff de Mário Balotelli, mas isso acabou não dando certo, né? O Balotelli que está atuando nos Emirados Árabes Unidos. Tem 35 anos, Mário Balotelli. Olha, você segue participando e interagindo conosco. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. A Ponte Preta já tem um novo patrocinador master. Um grande abraço, Leonardo. E aí, PP, a Ponte já tem um novo patrocinador master? Ainda não. Das últimas vezes que conversamos com o Ricardo José Silva, diretor comercial e de marketing da Macaca, ele falou que tinham negociações avançadas com uma empresa nacional, mas que ainda não estava fechada, mas ainda não tem. Ponte Preta provavelmente, assim como foi na partida contra o Guarani de Bagé, deve jogar sem um patrocinador master na camisa. Muito bem, são 17 horas e 26 minutos, o destaque de Breno Beretta. Alô, bebê, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Alô, Boles, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, né? O Remo anunciou as contratações de 2 jogadores, os 2 Gabriéis, Gabriel Poveda, que veio por empréstimo do Primavera de Indaiatuba, e o Gabriel Talhari, o outro atacante que foi anunciado, jogador que chega junto ao Juventude. E o volante Camacho voltou aos trabalhos no CSA, né? Ele foi emprestado para o Norfe, cumpriu a promessa de voltar para o CSA e acabou voltando. Assim como o Bruno Lopes, que foi emprestado para o Norfe no Campeonato Mineiro, ele volta agora, o volante Camacho volta para o CSA, então ele vai disputar a sequência da temporada 2026 com o CSA, Leandro Boles. Boa, tá aí o destaque de Breno Beretta conosco também participando do Esporte em Debate. Lembrando que hoje o programa é mais curto, vamos juntos até 19 horas, das 19 às 19h30 tem o Concentração, 19h30 tem a abertura da grande jornada esportiva, 8 da noite a bola rola para Ponte Preta e Atlético Goianiense. Lembrando que amanhã também tem futebol aqui na Bandeirantes, hein? Com a nossa equipe local, 9h30 da noite tem o Corinthians em campo fora de casa contra a Chapecoense. É a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coringão não vence há 5 jogos, pega a Chape que na última segunda-feira empatou pelo placar de 1-1. Jogando em casa contra o Grêmio amanhã, portanto, 9h30 da noite. E no fim de semana tem a estreia da Macaca no Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte joga fora de casa domingo às 18 horas contra o Atlético. O time mineiro que foi rebaixado no Campeonato Mineiro para o módulo 2, equivalente à Série 2, mas que ontem eliminou o Sport em pleno estádio da Ilha do Retiro. O Sport de Rogerer. A equipe do Atlético venceu pelo placar de 3-1. Estará motivado, né? O time que é comandado pelo Alex, aquele mesmo Alex Meia de Palmeiras, foi treinador na base do São Paulo, seleção brasileira, não jogou Copa do Mundo, mas jogou pré-olímpico. Alex de muita qualidade, né? Jogava o fino da bola, é o treinador do Atlético. Olha, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. É uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. E tem ofertas especiais para você. Confere só aqui, ó. Câmera interna Stack, R$ 169. Câmera externa com placa solar Stack, R$ 425. Temos também toda a linha de automação Stack com 10% de desconto à vista ou em uma vez no cartão de crédito. Confira estas ofertas e muitas outras na loja. É só procurar um vendedor e aproveitar. E atenção, hein? Amanhã, às 3 da tarde, a Stack dará um delicioso café da tarde em homenagem ao Dia do Consumidor. É amanhã, 3 da tarde na Logos. Participe, você é o nosso convidado para participar.
Compareça na Logos Materiais Elétricos amanhã, dia 19, às 3 horas da tarde. A Logos Materiais Elétricos fica na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 17h30 e aos sábados, das 8 da manhã até ao meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Rádio Bandeirantes. São 17h30. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Lembrando que você pode seguir participando e interagindo conosco. Já mais mensagens. O Fala Galera de hoje, para você, pontebretano, qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouquinho contra o Atlético Goianiense? A Macaca vai sair classificada? E para os bugrinos, o tema da nossa produção é sobre Mário Balotelli. Você gostaria de ter visto o Balotelli vestindo a camisa do Guarani? Acha que o atacante daria certo no Bugre? Claro que você pode comentar também outros assuntos relacionados aos dois times. Participe conosco também e não esqueça de deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, você que está no seu carro com o rádio ligado, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Você que está voltando para casa, você que está ainda no trabalho, você que vai trabalhar ou está de boa. Vamos juntos com o Esporte em Debate até às 7 da noite aqui na Bandeirantes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Leandro Bolle. É com B de bola, B de Bandeirantes. Estamos de volta com Esporte em Debate desta quarta-feira. Lembrando que logo mais tem futebol, a bola rola 8 da noite. Tem Ponte Preta e Atlético Goianiense, a melhor cobertura deste jogo. Com a narração de Carlos Batista, já
a partir das 8 da noite, o início da jornada esportiva, 7h30 da noite. E aqui a galera participa conosco, a galera fala com os integrantes do programa aqui no Esporte em Debate. Vamos lá. Fala, Boris. Boa tarde, amigos da Band, CH, Piscinato, PB, né? E se o Tigrão tiver o Jair e o Greger, né? Sim. Então, na minha opinião, não. Eu concordo com o CH. Eu acho que o Balotelli não tinha nada a ver com o Guarani, tá? É um jogador que não tinha nada a ver. Podia ter trazido outros, né? Inclusive, o próprio Marcos, né? Mas aí o marketing deu em nada e o Guarani ficou fora. Ô, Boris, rapidinho, se você me permite, quero falar um outro assunto, quero falar da SAF. Fala aí. Diz que... eu queria saber da Ernest Young. Como é que a Ernest Young só tem uma proposta até agora? Só tem uma proposta que é justamente do comentador, né? Do São Bernardo lá, né? Nosso querido comentador. E agora fica como? Eu queria saber com o CH. CH, você não acha que eles tinham que... Eu não sou sócio lá do clube, não posso votar, então tudo bem. Estou aqui em São Paulo. Mas você não acha que ele devia imprimir o contrato para cada torcedor bugrino que vai votar, para cada diretor, para cada não sei como funciona isso antecipadamente, para mostrar o que tem, que eu concordo com você, o Guarani está vendendo 90% e vai perder o clube, e se fizer besteira vai perder o Guarani, a identidade do Guarani, porque uma vez a gente já sabe que o comendador lá, o filho dele, que tentou vender lá, está tentando vender a SAF pro próprio São Bernardo para pegar o Guarani, né? Então acho que, eu queria ver isso aí, Boris. O que você acha da opinião, CH? Um abraço a todos, estamos em São Paulo. Valeu, muito obrigado. E aí, CH, a sua opinião sobre o tema? Bom, a gente precisa pontuar algumas coisas que ele colocou. Primeiro que a Ernest Young, ela está fazendo a auditoria do que foi proposto. Ela não tem responsabilidade de ir ao mercado captar novos investidores. Isso a Ernest, ela está fazendo um serviço pro Guarani, que é analisar o contrato. Tornar o contrato público eu não acho possível, porque eu tenho certeza, eu não vi e não li, mas eu tenho certeza que há uma cláusula de confiar. Você não pode sair divulgando para falar linguagem popular, não é? Tem que ter sigilo em tudo isso, mesmo porque a proposta foi colocada e para quem de direito, não é? Todos vão analisar se é vantajoso ou não o negócio. As cláusulas do contrato, os direitos e os deveres, tudo isso está dentro das obrigações da Ernest Young, mas quem vai decidir é o povo do Guarani lá. Divulgar para a torcida eu acho pouco provável. Pode divulgar depois que o negócio for feito. Eu também acredito que não, porque o Guarani está sendo vendido e vai ter um dono. E esse dono não vai dividir com as pessoas da torcida. Eu não veria nenhum tipo de problema, tá? Eu estou aqui fazendo uma leitura daquilo que a gente já conhece de SAF no Brasil. Eu acho pouco provável que os itens desta proposta sejam externados, virem situação pública. Mas eu estou falando todas as vezes que eu tenho oportunidade aqui. O Guarani tem que ter juízo nessa história de SAF. SAF pode ser uma solução, mas se não for bem feita, o problema pode aumentar. O que é ruim hoje pode ficar pior. Eu sempre uso o fato do Vasco da Gama, o que aconteceu com o Vasco. Fez um negócio no afogadilho, na pressa, sem os devidos cuidados, e teve que ir na justiça para conseguir, ainda bem para o Vasco, né, que a 777 acabou, né, falindo. Aí a juizada deram o ganho de causa e agora o Vasco está com o clube na mão. Aquilo lá que foi feito com a 777 está sob júdice aí, e o Vasco já está negociando com uma outra empresa, e a vida tem que seguir. O Guarani não pode sofrer nenhum tipo de... O Guarani não pode ter dúvida do negócio. Não pode, seja com quem for. E aqui, toda vez que eu falo, eu gosto de reiterar. Não tem nada a ver com quem está colocando a proposta. Eu estou falando do Guarani, os interesses do Guarani e os cuidados que o Guarani tem que ter. Ninguém está dizendo que alguém vai passar alguém para trás. Não é isso. Mas são cuidados que, às vezes, exigências inviabilizam o negócio. Eu não sei o que está sendo proposto para o Guarani. O Botafogo, por exemplo, vou dar mais uma situação. O seu John Textor veio, iludiu a torcida, conquistou
Libertadores, Brasileiro, conquistou tudo. Tudo. Aí pegou, desmontou o time, tá devendo para todo mundo, os sócios saíram e as dívidas contraídas pelo Botafogo antes do Textor não foram pagas. Sabe o que vai virar isso, né? Se o Textor não conseguir dar conta, vai voltar para a mão do Botafogo. Aí aquelas dívidas que já existiam, que quase levaram o Botafogo à bancarrota, à falência, elas vão retornar com juros e correção monetária. Então, todo o alerta, essa é a minha tarefa. No dia que eu olhar, se é que eu vou ter acesso a esse documento, eu vou poder colocar minha opinião de verdade. Por enquanto, eu só posso dizer o seguinte, que o Guarani tome cuidado com o negócio que está fazendo. O CH, o Edival Fernandes, o Dedé, ele não concorda com você sobre o Balotelli. Ele está dizendo o seguinte, ó. CH, Balotelli não serve nem de graça, né? Você tá de brincadeira. Bom é pagar salário para Dentinho, Herbert, Maranhão, 3 pontinhos. Dá uma pesquisadinha, tá? E não precisa concordar comigo, não. Aqui é democrático o negócio, eu também não sou dono da verdade. No meu time, mas eu nem ventilaria essa possibilidade. Porque eu sei o que o jogador faz fora de campo, dentro do grupo. Ele não trabalha, faz confusão e briga com todo mundo e só arruma problema para o clube. Agora, se você acha que para você o clube levaria uma grande vantagem, beleza, eu fico com a minha opinião e o ouvinte fica com a dele, sem nenhum tipo de problema. Mais uma, 971021493. Ô Boris, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Aqui é o Edson Lenciano. Fala, Edson. Eu gostaria de ver o cara jogando no Guarani, o Mário Balotelli. Agora, tudo tem uma consequência, né? Se fosse para ele jogar, não ter um custo alto, não ter custo nenhum, o Guarani contrata tanto pé de rato aí, se contratar ele não ter custo para o clube, por que não contratar? Eu contrataria, sim. Tem um monte de pé de rato aí que não joga nada e recebe. Agora, se o Guarani vai pegar ele e se vai dar certo, é só depois que ele estiver jogando. Mas eu contrataria, sim. Sem custo para o clube, com o patrocinador pagando, qual o problema? Tá bom. Contrataria tranquilo. Valeu. Um abraço para você, muito obrigado. Geraldo Chagas, aqui no YouTube. Ponte Preta tem tudo para se classificar. Tem que mostrar força na marcação e jogar sempre buscando o gol do começo ao fim. Ponte Preta 2-1. 2-1 para Macaca, é a opinião do Geraldo Chagas. Aliás, o PP tá prontinho para trazer as últimas da Ponte. Antes eu tenho um recado para você. Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca? Pois é, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, meu amigo, não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! É o chimichurri. Chimichurri! Chimichurri. Chimichurri! Aê, este é o Tigrão que adora o chimichurri, assim como todos nós. Aroma das Ervas. Vamos então falar da Macaca. Ponte Preta entra em campo daqui a pouquinho contra o Atlético Goianiense. Aliás, uma semana cheia, joga hoje, joga domingo, se bem que sábado para domingo muda a semana, né? Mas enfim, joga hoje, joga domingo. Domingo tem a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí tem uma janela até o próximo jogo, que é contra o Ceará. E Série B é isso, cara, não tem jogo fácil não. Já estreia contra o Atlético, que motivado pela classificação de ontem contra o Sport, depois já tem o Ceará em casa, daqui a pouquinho tem o Náutico e assim vai. Só que o foco de hoje é o Dragão, que também será adversário da Ponte na Série B. O Atlético Goianiense no jogo de logo mais, 8 da noite do Antônio Ascioli. Aliás, o gramado do Antônio Ascioli sempre, pelo menos em jogos em que eu transmiti,
sempre foi um tapete. Eu acredito que esteja desta forma o gramado do Antônio Ascioli. E aí, PP, 17h45, quais são as últimas da Macaca? É isso, Boles, partida muito importante para a Macaca, quarta fase de Copa do Brasil. Caso avance para a quinta fase, a Ponte Preta vai faturar mais R$2 milhões, valor importantíssimo para os cofres da Macaca. A Ponte Preta já recebeu R$3.200.000 nesta Copa do Brasil, recebeu R$1.530.000 pela participação na terceira fase e por ter vencido o Guarani de Bagé e chegado à quarta fase, recebeu mais R$1.680.000. Como eu disse, venceu o Guarani de Bagé na última quarta-feira. O gol foi marcado pelo Brian Borges logo no comecinho do segundo tempo. Aquela partida que marcou a estreia do próprio técnico Rodrigo Santana. E para a partida de hoje, o próprio treinador da Macaca tem a chance de repetir a mesma escalação da semana passada da equipe que venceu a equipe gaúcha. Nos treinamentos de lá pra cá, teve uma semana para trabalhar aí. Logo depois da partida na quinta-feira, realizou um jogo treino contra a equipe do Paulínia. A Macaca venceu por 5-0. O Brandão, centroavante de 21 anos, marcou 4 gols naquele amistoso. O quinto gol foi marcado pelo David da Hora. Então de lá para cá o técnico Rodrigo Santana testou diversas formações, testou algumas peças, inclusive testou Daniel Baianinho e Jonathan Cafu na equipe titular. Acredito que esses jogadores não comecem entre os 11 iniciais. Caso tenha alguma alteração, deve ser apenas a entrada do Jonathan Cafu no lugar do Diego Tavares pelo lado direito do ataque pontepretano. Sendo assim, uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, David Braz e Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda, meio campo com Rodrigo Souza, Tarek e Elvis, e lá no ataque Diego Tavares ou Jonathan Cafu, William Potker e Brian Borges. E o David Braz, que deve ser titular nesta partida de logo mais, assinou essa semana a renovação de contrato com a Ponte Preta. O antigo vínculo do zagueiro iria até o final de abril e agora, neste novo contrato, ele permanece no Moisés Lucarelli pelo menos até o final da Série B, até o final do mês de novembro. E agora, falando um pouco do Dragão, o adversário da Macaca na partida daqui a pouco, o Atlético Goianiense, que é comandado pelo técnico Eduardo Souza, vai comandar apenas o terceiro jogo à frente do Dragão. Ele que estreou na semana passada na Copa do Brasil, quando a equipe goiana venceu o Gazim por 1-0, gol do Marrone, e depois, no último domingo, no empate sem gols contra o Goiás, pela segunda partida da final do Campeonato Goiano. O Atlético acabou sendo derrotado na primeira partida, por isso acabou ficando com vice-campeonato, e para a partida de logo mais, o Eduardo Souza deve mandar a campo o Dragão com Paulo Vitor no gol, o Everton na lateral direita, Tito e Adriano Martins na zaga e Guilherme Lopes na lateral esquerda, meio campo de Matheus Índio, Igor Henrique, aquele mesmo, ex-Ponte Preta e Guarani, e Guilherme Marques, e no ataque Kevin Ramires, Léo Jacó e Marrone. Essas são as prováveis equipes para a partida de daqui a pouco. Boles. Marrone é aquele jogador revelado pelo Vasco, né? Depois passou pelo Fluminense, Atlético rodou, Mineiro. surgiu muito bem, né? No Vasco, depois aí foi pro Fluminense, mas não conseguiu, evidentemente, ao longo da sua carreira, ou no início dessa sua carreira, transformar essa expectativa que existia em uma situação de que ele pudesse realmente alavancar a sua carreira. Passou por clubes grandes, mas depois acabou, talvez, aí estacionando em situações que não fizeram com que ele pudesse aí, sei lá, até jogar em outros clubes, até no futebol da Europa e assim sucessivamente. Tô vendo aqui a ficha do time do Atlético Goianiense, o Derek tá lá, né? Continua fazendo parte do elenco. Bruno José tá lá também. Jean Dias passou pela Ponte. Quem mais? Igor Henrique, você já disse. Leandro Vilela passou pelo Guarani, né? Passou pelo Guarani, tá lá também. Quem mais? Júnior Barreto, Tito, Matheus Macedo, enfim, são jogadores que passaram aí recentemente pelo futebol de Campinas. Vamos lá, CH, claro, a sua expectativa, você já falou um pouquinho dentro do Fala Galera. A Ponte aí com algumas dúvidas, o técnico Rodrigo Santana para o jogo de daqui a pouquinho. Essa situação aí que ele pode colocar o próprio Cafu, tem outras opções que ele pode iniciar a partida, deixando o time talvez um pouco mais leve, né? Buscando
sair desta pressão que o Atlético, inevitavelmente por jogar em casa, deve exercer da Macaca no comecinho do jogo. Como é que você projeta o time da Ponte para o jogo de logo mais? Olha, Bolis, é o seguinte. Em primeiro lugar, que depende muito da Ponte. Vou explicar. O Atlético Goianiense é um time forte? Ele é uma prateleira acima, no mínimo, que o Guarani, que enfrentou a Ponte a semana passada e venceu por 1-0 no Majestoso. Esse é o primeiro aspecto. É um time mais difícil do que foi o Guarani para a Ponte. Na teoria, é evidente. O trabalho da Ponte está no começo. Vai para 2 semanas ser tanto aí, se completou 2 semanas, o trabalho do Rodrigo. Então, é difícil você projetar ainda alguma coisa em relação à qualidade técnica do time. Eu acho que você pegar elenco por elenco, os times prováveis titulares, a Ponte tem um time muito parecido com o Atlético Goianiense. Não acho que o Atlético é tão favorito assim. Joga em casa, essa coisa toda é 51, né? 51-49, ou coisa bem parecida que isso. O que vai determinar, e por isso que eu falei que depende muito da Ponte, é da postura do time. Esse jogo vale muita grana. Então eu espero que, na medida correta, os jogadores tenham recebido a informação da responsabilidade que é avançar mais uma fase pela grana. Além do mais, além da grana, tem o aspecto da solidificação do trabalho que está sendo construído. Então, se você volta de Goiânia com uma vitória, com uma classificação, para a estreia do Brasileiro, o time fica grandão contra o Atlético, contra o Atlético. É tudo que o time precisa. Jogadores, tem vários à disposição hoje, diferentes da primeira partida, precisa de um comando técnico coerente e precisa de confiança, né? Essa partida contra o Atlético, que derrotou o Sport na Copa do Brasil, na casa do Sport 3-1, isso tem que acender o sinal de alerta para a Ponte. Só que isso é um capítulo para começar a ser discutido amanhã. Hoje o problema da Ponte é o Atlético Goianiense. Em relação às escolhas, eu começaria com o mesmo time. O que o Rodrigo e a Ponte não pode fazer é ficar assistindo o Atlético jogar. Se ficar assistindo, vai ter problema. Então tem que ser intenso, do começo ao fim do jogo. Tem que marcar a saída de bola, tentar ficar com a bola, que é a melhor maneira de se defender, você tendo a bola. Aquela bobagem que muitos curiosos no futebol, não, nós vamos dar a bola para o adversário. Isso é uma tremenda burrice. Não é? Você tem que ficar com a bola. Você tem que ter a posse de bola. Você com a posse de bola, você não precisa marcar. Então, você precisa ter organização, aproximação, coerência na escolha do plano de jogo e a execução. E aí que mora o perigo. Esse time não foi testado ainda, não tem conjunto, está no começo. Hoje é um teste de fogo para essa equipe. Hoje é um teste para saber em que nível o time se encontra para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Ora, é jogo difícil, jogo complicado, mas a Ponte tem sim, viu, Boris? Total condição de trazer a classificação para Campinas. Eu também acho. É um jogo de 2 times que estão na Série B. A gente viu aí até a questão do elenco do Atlético Goianiense. Não tem nenhum grande jogador. É um time que mudou de treinador recentemente, né? E, consequentemente, vai querer... esses jogadores que não estão sendo tão aproveitados assim vão querer mostrar algo para o treinador, e o Atlético é muito forte em casa, tem apenas uma derrota justamente no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, quando perdeu para o Goiás pelo placar de 2-0 e depois acabou perdendo o título exatamente para o time esmeraldino ao empatar por 0-0 na Serrinha. Teve dificuldades também para eliminar o seu adversário, né, o Gazin de Porto Velho na fase anterior, venceu por 1-0, mas venceu. Garantiu uma grana e, consequentemente, vai querer também vencer a Ponte Preta hoje. Bom, o PP, o que você tem mais sobre a Macaca já neste pré-jogo de logo mais contra o Atlético Goianiense? A Ponte pronta para o jogo importante, valendo R$2 milhões. As outras novidades que podem aparecer deve ser no banco de reservas. O Murilo, como eu falei no meu destaque inicial, volante,
contratado vindo do Guarani de Bagé, que não ficou à disposição do Rodrigo Santana na partida da semana passada por um acordo entre a Ponte Preta e a equipe gaúcha, hoje pode aparecer como opção entre os reservas. E também o Thales, lateral direito de 26 anos, estava no Vila Nova no início deste ano, inclusive foi apresentado na última sexta-feira, disse que já jogou contra o Atlético esse ano, é certo que mudou o treinador, mas já conhece ali alguns jogadores, que isso poderia até ajudar na estratégia da Ponte Preta. Thales, lateral direito, e Murilo, volante, podem aparecer no banco de reservas, assim também como Bruno Lopes. O atacante chegou a Campinas, retornou do Norte no início desta semana, está treinando com todo o elenco da Ponte Preta. Na segunda-feira teve seu contrato com a Macaca reativado no BID e pode pintar também como uma opção para o sistema ofensivo. Boles. Boa, é a Ponte aí se preparando para a Série B. Claro que o foco hoje é o Atlético Goianiense, é vencer, né? Consolidar aí uma nova fase na vida da Ponte neste ano após o rebaixamento para a Série 2 no Campeonato Paulista. Mas tem Copa do Brasil passando, a Ponte vai para a quinta fase, né? E aí quinta fase são 2 jogos, a possibilidade de você pegar um time grande, pega aí um Flamengo da vida, pega um Palmeiras, um Corinthians, enfim, né? Um Cruzeiro, um Atlético, já pensou? Em casa, né, ter essa renda, ter essa questão financeira. Então vale muito, não só a questão da grana de 2 bilhões. Claro, isso é extremamente importante, mas você passando de fase, ir para uma quinta fase de Copa do Brasil, com a presença dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, e já chegar embalada para a disputa da Série B, né? Que é um campeonato onde a Ponte realmente não vai ser fácil para todos os times, né? É um campeonato extremamente equilibrado, a gente conhece demais aí o Campeonato Brasileiro da Série B. Não é um campeonato fácil, pelo contrário, eu disse a sequência de jogos aí, a Ponte pega o Atlético, depois já tem Ceará, daqui a pouquinho tem Náutico e assim vai. Então, consequentemente, é uma Série B bastante complicada, mas seria muito bom passar de fase para chegar embalada também nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, podemos dar prosseguimento, VP, ou algo mais a acrescentar? Tá certo, pode seguir. Olha, é o seguinte, você quer ligações WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G ou 4G do Brasil? Então, vem para o plano de celular da Desktop. Com a Desktop, você fica conectado dentro e fora de casa, com um plano de celular com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. E claro, que cabe no seu bolso. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo, hein? Menos de 40 mango. R$ 39,99 por mês. Com chip grátis, ligações incluídas e acúmulo de internet para o próximo mês. E se sobrar internet, você não perde. Ela acumula para continuar conectado quando mais você precisar. E tem mais, hein? Traga o seu número para a Desktop e ganhe bônus de internet. Mais conexão para você falar com a família, trabalhar, estudar, ouvir a Bandeirantes e navegar com tranquilidade onde estiver. Para assinar, ligue 0800 100 0102, 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. E a galera da Macaca, hein? Qual é a expectativa? Através do 971021493, a galera participa conosco. Boa noite, Bora. Eu sou Gerson, torcedor da Ponte Preta de São Paulo, Mauá. Bora, eu acho que a Ponte vai passar, Bora, mas vai passar nos pênaltis. Esse jogo eu acho que vai ser 2-2. 2-2 a Ponte passa nos pênaltis. Boa, é a opinião do ouvinte lá de Mauá, na Grande São Paulo. Mais uma. Boa noite, amigos da Band. Quem está falando aqui é Edinaldo, do Jardim Chapadão. Ponte Pretano da pele até o osso. Sobre o jogo de daqui a pouco, eu não entraria com esse meio campo aí. Rodrigo Souza, Tarek e Elvis. Por quê? São jogadores um pouco mais lentos, né? E eles têm Igor Henrique no meio de campo, que chuta muito, que chega bem. O que acontece? Esse é o tipo de jogo que é um jogo decisivo, é uma final para os dois. Então, quem vai ganhar o jogo hoje? O meio campo, né? Vou torcer muito, vou torcer demais, como toda a torcida da Ponte vai torcer para que esse trio aí de meio de campo jogue muita bola mesmo. Só que a torcida vai entender o que eu tô falando. A gente tem receio, porque são bons jogadores? São, porém são jogadores pesados, né?
para uma partida que deve ser correria o tempo todo. É isso, mas vamos, que Deus abençoe a Ponte e torcemos para que dê tudo certo. Forte abraço a todos. Outro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Siga participando, 971021493. Vamos bater 18 horas agora, neste exato momento, 18 horas. Antes do intervalo comercial, o Breno Beretta rasgam a manchete do Guarani para daqui a pouquinho aí, bebê. Bom, Boles, o Guarani já tem novo auxiliar fixo. Já eu vou contar quem é o auxiliar fixo do Guarani e também vou trazer detalhes a respeito da parte financeira do Bugre. Detalhes importantes, hein, Boles? Já. Tá todo mundo querendo saber essa situação aí. Lembrando que o Guarani vai estrear do Campeonato Brasileiro da Série C no primeiro fim de semana do mês de abril. Vai pegar o Maranhão. O Maranhão, antes do jogo contra o Guarani, tem 2 compromissos pela Copa do Nordeste. O Guarani ainda não sabe qual dia vai estrear, pode ser na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira. Mais provável sábado, domingo ou segunda-feira, né? Sexta é pouco provável. E o segundo jogo, que a gente já sabe, vai ser aqui contra o Volta Redonda, um sábado às 17 horas. Isso já está definido na tabela. Mas a estreia contra o Maranhão, que vai ser fora de casa, no Castelão em São Luís, ainda não tem data e horários definidos. São 18h01. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. E começamos com a Copa do Brasil. Começou a quarta fase ontem. Quem jogou em casa perdeu. Lá em Recife, Sport 1, Atlético de Minas 3. Nova Iguaçu 0, Fortaleza 1. São Bernardo 0, Ceará também 0. Nos pênaltis 3-2 Ceará. Londrina 0, Operário de Ponta Grossa 1. Londrina eliminado. Londrina que acabou de perder o Campeonato Paranaense exatamente para o Operário e ontem perde de novo. E no Canindé, a Incrível Lusa venceu o Paysandu por 2-0. Aí aos 10 do segundo tempo, o primeiro gol do Paysandu. E aos 47 e aos 51 nos acréscimos, o Paysandu virou. Portuguesa 2, Paysandu 3. O gol da vitória foi de Castro Esponte. E o Gabriel Mesquita, goleiro, ex-Guarani, está no Paysandu. Os jogos de hoje, às 19h, Vila Nova e Confiança lá no Oba, 20 horas. O amigo Batista narra aqui, Atlético Goianiense Ponte. O jogo é no Antônio Ascioli, em Goiânia. 21 horas, Rei Pelé, CRB e Figueirense. 21h30, Salvador em Pituaçu. Jacuipense e Novo Horizontino. Bem, amanhã, 19h30, Juventude e Águia de Marabá do Pará. 19h30, Maringá e Goiás. 20 horas, Volta Redonda e o Barra de Santa Catarina.
Brasileirão, 7ª rodada, às 19 no Allianz. Palmeiras e Botafogo, às 19 Salvador, Bahia e Bragantino, 19h30 em Curitiba, Atlético e Cruzeiro, 20 horas Mirassol e Curitiba. O Mirassol não vence há 7 partidas. E às 20 horas a Arena MRV, Atlético Mineiro e São Paulo. 21h30, 2 jogos, Maracanã, Vasco e Fluminense, na Vila Santos e Inter. Na quinta, amanhã, Grêmio e Vitória, Flamengo e Remo. E 21h30, Chapecoense e Corinthians. Partida essa que o Leandro Borges vai narrar aqui na Band. Final de semana vai ser quente, hein? Sábado tem São Paulo e Palmeiras. Domingo tem Corinthians e Flamengo. A Série B começa nesse final de semana. A Ponte joga domingo, às 18 horas em São João del Rei contra o Atlético, que eliminou o Sport ontem pela Copa do Brasil em plena Recife. Olha a bucha que a macaca vai pegar. A Série C começa no início de abril, 4, 5 ou 6. O jogo do Guarani lá em São Luís contra o Maranhão. Ainda não está definido aí na tabela. A Série A2, hoje uma rodada completa da segunda fase. Água Santa e Votuporanguense, Ituano e 15 de Piracicaba, São José e Juventus, Ferroviária e Sertãozinho. Agora é o seguinte, são 2 grupos de 4, turno e retorno dentro do mesmo grupo e 2 de cada se classificam para a semifinal. Aí sim é que vai valer o acesso. E nesse mês de março tem jogo da Seleção Brasileira, são 2, né? Os 2 nos Estados Unidos. Dia 26, uma quinta, em Boston, 5 da tarde, horário de Brasília, Brasil e França. E dia 31, terça, em Orlando, 9 da noite, horário de Brasília, Brasil e Croácia. E aqui na Band você ficou em Dia com a Bola. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolle. Estamos de volta com o Esporte em Debate. Olha, o Edu Pinheiro há pouco falou sobre o Em Dia com a Bola, né? Trouxe o Em Dia com a Bola e já ainda no Esporte em Debate, o Edu que está se preparando para comandar o Concentração, na ficha técnica ele vai trazer a única vitória da Ponte no Atlético Goianiense em Goiânia, hein? Foi no dia 13 de outubro de 1971, 1-0, gol de Dito Flecha, né, pelo torneio Integração Dito Flecha, que acabou falecendo em 2015. Antes do Guarani, eu tenho um recado para você que gosta de carne boa, hein? Você já sabe onde encontrar. É na Meats Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana, que é prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer da Meats Beef, com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender em casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Meats Beef cuida de tudo, com o serviço de churrasco em domicílio, carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Quem não conhece a Meats Beef vai se encantar. É a boutique de carnes que virou referência em Campinas. A Meats Beef fica na Avenida Doutora Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Ligue 32947003 ou para o celular 998346840. Meats Beef. Vamos então falar do Guarani aqui na Bandeirantes. É hora do
Guarani em destaque, o Breno Beretta está chegando para trazer as últimas informações do Alviverde Campineiro. Diga lá, bebê. Bom, Boles, eu vou dividir o noticiário hoje por partes, né? Porque são assuntos diferentes, mas todos relacionados ao Guarani. Primeiro que o Guarani anunciou o nome do novo auxiliar fixo. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver imagens do novo auxiliar fixo. Ele se chama Marcelo Marelli, tem 44 anos. Recentemente ele dirigiu o Rio Branco de Americana. Em 8 jogos, foram 2 vitórias pelo Rio Branco. E daí ele acabou deixando o Rio Branco depois de uma goleada sofrida para o União Barbarense na Série A3 do Campeonato Paulista. Eu vou passar aqui a ficha, alguns clubes que ele já dirigiu. Como auxiliar técnico, ele dirigiu o Flamengo de Guarulhos em 2014, trabalhou no Sub-13 do Corinthians em 2013. Curiosamente, ele já trabalhou na Ponte Preta em 2019, no Sub-17 da Ponte. Depois, como treinador efetivo, ele comandou o Palmas também em 2019, comandou o Flamengo de Guarulhos, comandou Taquaritinga em 2023, 2024, Sertãozinho, 2025 São José e agora 2026 o Rio Branco de Americana. Então o Marcelo Marelli, ele que vai ser o novo auxiliar fixo do Guarani, vai trabalhar ao lado do Hélio Cizenando. Surgiu o nome do Douglas, ele que foi goleiro do Guarani, recentemente trabalhou na Ponte Preta como auxiliar do Alberto Valentim, inclusive ele atualmente está no América Mineiro, até trouxe na tela da Band na hora do almoço que ele não recebeu nenhuma proposta, falei com ele ontem e hoje, para ser auxiliar fixo, e o Marcelo Marelli já está trabalhando junto com o Hélio Cizenando os trabalhos com bola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na semana passada o Guarani treinou por 2 oportunidades em Paulínia, em um campo sintético, e agora voltou a treinar no Brinco. No sábado tem jogo treino contra a equipe do Audax pela manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai ser o primeiro jogo que o técnico Hélio Cizenando vai poder acompanhar e poder dirigir o time do Guarani também. Antes de eu continuar o noticiário, você conhece Marcelo Marelli, você e o CH, Leandro Boles? Não, só referências em relação àquilo que você disse aí no Sertãozinho. Ano passado levou o Touro dos Canaviais ao título do Campeonato Paulista da Série 3, que é um campeonato complicado, um campeonato bastante difícil, mas evidentemente não tem nada a ver, por exemplo, com a situação atual do Guarani, né, que vai disputar um Campeonato Brasileiro da Série C. E no Rio Branco também ele teve aí uma passagem muito rápida, né, pelo Tigre de Americana, mas que ele tenha boa sorte. É um auxiliar fixo e, acima de tudo, né, quando ocorre, por exemplo, uma saída de um treinador, é ele que acaba assumindo. Então, às vezes, o torcedor não dá tanta importância assim quando chega um profissional, mas, repito, isso é muito constante, vem sendo muito constante no Guarani nos últimos tempos aí, é o auxiliar fixo da comissão técnica do clube que acaba assumindo. O CH, você conhece o Marelli, que chega para comandar, para fazer parte da comissão técnica do Hélio Cizenando? É uma novidade? Como é que você enxerga essa situação? Afinal de contas, os clubes, a maior parte dos clubes hoje tem o seu auxiliar fixo, que é a situação de que quando o treinador é mandado embora, é o cara que assume, CH. O Breno tá na escuta? Sim. Tô na escuta, CH. Você chegou a falar com o Jairo? Não consegui ainda falar com o Jairo. O Jairo me ligou logo depois do programa da TV e eu liguei 2 vezes para ele, mas ele acabou não atendendo. Até para contextualizar para quem está nos ouvindo, né? A gente falou na tela da Band na hora do almoço que o Jairo seria a pessoa ideal. Ele que é técnico do Sub-20, mas eu recebi informação que ele não teria aceitado ser o auxiliar fixo do Guarani, ele estaria com algum problema. Ele até me disse que está com um problema, mas não disse o que e não tocou ainda nesse assunto, CH. Eu estou perguntando justamente porque ficou essa história para ser checada, né? Ele já está definido agora que ele continua no Sub-20. Eu acho que em termos de qualidade técnica ele seria o ideal para ser efetivamente o auxiliar. Nada contra de quem chegou, não é isso que eu estou dizendo.
Mas o clube tem que ter critério para a contratação de um técnico, de um auxiliar técnico permanente no clube, porque qualquer problema que aconteça com o treinador, não é? Ou ele sair por vontade própria ou for demitido, esse cara que vai segurar a onda lá. Então, tecnicamente, eu conheço pouco do trabalho dele, tá? Eu estou pesquisando aqui depois da divulgação do Breno, mas não tem tanta coisa para destacar diferente daquilo que você já destacou, Boris. Mas, de qualquer maneira, é uma escolha muito particular do Guarani, não é? Mas, repito, se eu fosse consultado, eu teria, se o Jairo desse brecha, eu efetivaria como auxiliar técnico fixo o Jairo no Guarani. Bom, vamos lá, o Breno Beretta, mais informações em relação ao Guarani nesta quarta-feira. Bom, Bola, está rolando nesse momento, né? Foi marcado para hoje, dia 18 de março, uma reunião dos sócios, né? O que está acontecendo no estádio Brinco de Ouro da Princesa? A apresentação das metas e planejamento para o Campeonato Brasileiro de 2026. É isso que está acontecendo nesse momento no Brinco de Ouro, né? É uma reunião envolvendo uma assembleia dos sócios do Guarani sobre o futebol. Tem uma outra reunião marcada, né, do Conselho Deliberativo para o dia 24 de março, e a ordem do dia é o seguinte: deliberação acerca da previsão orçamentária para o ano de 2026, proposto pelo Conselho de Administração, e deliberação acerca do planejamento anual proposto pelo Conselho de Administração. Eu não sei exatamente o que está rolando na reunião de hoje, né? Depois eu vou procurar saber, mas o tema principal, como eu disse, é a apresentação das metas e planejamento para o Campeonato Brasileiro de 2026, e o presidente Rômulo Amaro está presente. Eu soube, Boles, que os salários dos jogadores do Guarani, que eram para ser pagos no dia 10 desse mês, estão um pouco atrasados. A diretoria chegou a conversar com eles, então era para ser pago no dia 10, estamos no dia 18, cerca de uma semana os salários estão atrasados, mas foi prometido para os jogadores ontem o seguinte, que hoje 50% seria pago e na próxima sexta-feira os outros 50% serão pagos. Agora, o Guarani, por exemplo, ele está na Liga, na Libra, né? Todo mundo sabe que o Guarani está na Libra. Alguns times saíram recentemente da Libra. Eu vou até passar os times que saíram recentemente da Libra. Um deles é o Mirassol, por exemplo, né? Times que saíram da Libra. Mas tem um detalhe importante, Boles. O Bahia, o Palmeiras e o Red Bull Bragantino, eles propuseram que 3% do contrato dos direitos de transmissão da Libra com o Grupo Globo sejam destinados integralmente a clubes que atualmente estão disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E isso pode beneficiar 5 equipes: o ABC, que está na Libra, o Paysandu, o Sampaio Correia, o Volta Redonda, além do Guarani. Por que esse tipo de situação? Porque alguns clubes saíram e poucos clubes entraram na Libra. Aí sobrou um dinheiro e cerca desses 3% do contrato podem ir para esses times da Série C do Brasileiro. Quanto que pode ir? Cerca de 3 milhões de reais. O Guarani, quem está na Libra, no caso o Guarani, recebe 4 milhões de reais por ano por esse contrato na Libra. Então, se passar para mais 3 milhões de reais, o Guarani pode pegar 3 milhões do ano passado a mais, de 2025, e mais 3 desse ano, somando mais 6 milhões de reais. Isso para a saúde financeira do clube é muito importante. Esse atraso, fui até atrás de algumas pessoas do Guarani para saber desse atraso, se estava sendo comum. Me disseram que não estava sendo comum, que foi algo pontual, mas que não deve acontecer ao longo de 2026. Um detalhe importante, é claro que o Guarani contava com dinheiro de Copa do Brasil, né? Contava em passar da segunda fase, contava também em passar da terceira fase, até nas metas que o Guarani fez, mas acabou não passando do Castanhal. Então foi um dinheiro importante que não entrou na conta do Guarani.
mas o Guarani até sexta-feira deve quitar os salários dos jogadores em relação ao último mês. Falando, Bolis, em relação agora a atletas, surgiu o nome do Mário Balotelli, né? Foi um negócio do ano passado, um negócio de novembro, foi na época do Farney Coelho. O Guarani tentou e a proposta seria pagar quase R$400 mil por mês de salários para o Mário Balotelli jogar somente o Campeonato Paulista. O que pegou? Porque a proposta inicial não foi só o Campeonato Paulista, foi a temporada toda. Ele até viria para o Brasil, mas se fosse para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Série C foi o que pegou. E ele acabou recusando a proposta de jogar somente o campeonato estadual. Não foi só pela questão financeira, porque no contrato, além dos quase R$400 mil, tinham metas, bônus para ele alcançar. E o que pegou foi que ele gostaria de jogar em um clube de Série A do Brasileiro. E como o Guarani está na Série C, ele não viria somente para o Campeonato Paulista. Logo depois do Mário Balotelli, o Barcos foi oferecido para o Guarani. Eu sei que ele queria jogar no Guarani. Um salário de cerca de R$150 mil. Mas pelo que eu fiquei sabendo, eu até trouxe, né, anteriormente que o Barcos tinha sido oferecido para o Guarani, mas eu fiquei sabendo que o Farney vetou, que não seria do perfil que o Farney estaria escolhendo jogadores para o Guarani. Tinha gente da diretoria que queria o Hernan Barcos. Eu vou até passar a título de comparação, Bolis, para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes terem uma noção. O Barcos, no ano passado, fez 47 jogos pelo Alianza Lima do Peru, marcou 5 gols, 15 gols, melhor dizendo, e 5 assistências. Ele que está com 41 anos, em abril vai fazer 42. Esse ano no Peru, pelo FC Cajamarca, foram 7 jogos e 7 gols. E 1 assistência, ou seja, ele está bem no campeonato peruano. Acredito que aqui no Brasil, jogando Paulistão e Série C do Brasileiro, ele iria muito bem. Acho que foi burrice por parte de quem estava comandando o futebol não ter contratado o Barcos no final do ano passado. Já o Mário Balotelli, os números dele, esse ano, por exemplo, temporada 2025-2026, né? Jogando pelo Al Ittifaq, 4 jogos e 3 gols. Temporada 24-25 foi muito pouco. 6 jogos pelo Genoa da Itália, nenhum gol e nenhuma assistência. Bom, amanhã, Leandro Bolis, serão apresentados os 2 novos contratados no Guarani. Quem são os 2 novos contratados? O Ianã, lateral direito, que atuou pelo Velo Clube, que foi rebaixado. O Inayan, então, vai ser apresentado, além do zagueiro Edson, ele que estava no Cuiabá e revelado pela Ponte Preta. Os 2 serão apresentados à tarde no Brinco de Ouro e eu vou trazer a palavra deles no Esporte em Debate de amanhã a partir das 5 da tarde. Hoje eu tinha prometido falar com o técnico do Maranhão, que se chama Marcinho Guerreiro, não é aquele que foi jogador, que atuou pelo Palmeiras e outros clubes, é outro Marcinho Guerreiro, mas como ele está dando treinamento até agora, então não vai dar tempo, o nosso programa hoje é mais curto, mas eu prometo trazer a palavra do Marcinho Guerreiro, quem sabe na sexta-feira, o técnico do Maranhão, que é o primeiro adversário do Guarani na Série C do Brasileiro. Quer comentar a respeito do combo de informações do Bugre, Leandro Bolis? Ah, com certeza. Passando até a bola para o CH. Aliás, estou vendo aqui o Maranhão tem Pimentinha. Edu Pinheiro que adora. Pimentinha e Sampaio Correia está no elenco do time do Maranhão. O Marcinho Guerreiro, me recordo desse jogador. Não aquele, como eu disse, o Breno Beretta, mas ele atuou também, né? Foi jogador profissional. Ele parou de jogar em 2014. O último time foi o Guarani de Juazeiro. Passou pelo Guarani de Sobral, Motoclube, entre outras equipes, 13, Fortaleza, Maracanã, até pelo próprio Paysandu, e é treinador atualmente do Maranhão. Bom, CH, eu quero a sua opinião sobre os reforços, né? Jogadores conhecidos, Inayan, lateral direito, fez um bom papel aí no Velo Clube, apesar da queda do time de Rio Claro, mas um lateral que apoia bastante, né? E o Edson, um zagueiro que a gente já conhece, que foi revelado pela Ponte Preta e agora vai vestir a camisa do Guarani. Eu já coloquei minha opinião várias vezes, vou repetir aqui para atender a sua pergunta. O Edson eu não contrataria, aliás, eu estou sem entender até agora.
apesar da pouca idade, 23 anos, eu não contrataria pela parte técnica. Já que contratou, tomara que surpreende e jogue bem, caso tenha oportunidade. E sobre o Inayan, eu, pelo menos em 2 momentos, trabalhei na partida contra o Velo do Simes de Campinas e assisti o Velo pelo menos em 2 oportunidades. E o que eu assisti, eu gostei. É um lateral, como você disse, ofensivo, tem bom cruzamento, cara que chega muito forte no último terço, como diria aquele do gramado, né, do campo. Então eu contrataria sim. Eu acho que o Guarani nesse quesito aí, ele acertou. Evidentemente que o jogador tem que se adaptar, né, ao Guarani. Tomara que se adapte o mais rápido possível. Eu tenho a impressão que ele chega para ser titular, né, sem nenhum menosprezo a quem já está aí, mas não sei. É um palpite que eu tenho. Agora, sobre a montagem do time, estreia na Série C, o jogo é fora de casa. Aliás, o próximo adversário do Guarani, viu, Boles? Tem o meu campista que se chama Vagalume. Vagalume, tá bom. Isso. Tá tudo certo, mas o nome dele é Vagalume, né? Ele brilha e apaga. Tibúrcio, que o jogador Vagalume, você sabe como é que é, né? Acende, apaga, não tem regularidade. Exato. Não sei se é o caso do Vagalume do Maranhão. E tem o Tibúrcio também, que fica mais no banco de reservas. Bom, são detalhes que pouco importam nesse momento. O que importa, eu não sei se isso está confirmado, até acredito que sim, porque às vezes eu não presto atenção nas informações e essa coisa toda, mas o que vale agora é o jogo treino, né? Contra o Audax. Tá confirmado esse jogo, Breno, né? Tá confirmado, CH, para sábado pela manhã. E a gente espera que até sexta-feira acertem os salários e todo mundo já faça o jogo treino com o bolso cheio, né? Você tem razão, porque esse negócio de atrasar salário complica, hein? Complica. Até agora, até o presente momento, pelo menos nos últimos 15 meses ou 20 meses, o Guarani não tem esse tipo de problema. Vamos torcer para que seja um problema pontual. Sexta-feira paga todo mundo, sábado faz direitinho um jogo treino, legal, importante, e a partir daí a gente vai ver que time que começou o jogo, as mexidas. O Breno, com certeza, com a sua perspicácia, vai descobrir detalhes do treino. Aí, ao longo da próxima semana, a gente vai esmiuçando. O trabalho está no começo, tem que deixar o Hélio Cizenando trabalhar, não é? Eu só estou, assim, um pouco incomodado com a lentidão das contratações. Eu não sei se o Guarani vai parar nessas 2, eu até acredito que não, mas quanto mais tempo passar, não é? Fica mais difícil desses jogadores que, teoricamente, vão ser contratados para estarem à disposição na estreia. Boles. O CH... um detalhe importante, CH e Boles, você até tocou num assunto importante sobre contratações. Eu esqueci de comentar sobre o Hadisley. Eu trouxe hoje na tela da Band, né, informações, detalhes. O Hadisley, ele é meia atacante, também atua como segundo volante. O Roberto Valente, que produz conteúdo do Náutico nas redes sociais, eu procurei ele e ele me falou muito bem a respeito do Hadisley, que é um jogador que está atuando lá em Pernambuco. Ele atua pelo Retrô. Foram 12 jogos nessa temporada pelo Retrô e, segundo ele, é um dos principais jogadores do time. É um atleta muito interessante. Ele tem características parecidas com o do Igor Pereira, só que ele é mais ofensivo, porque ele joga como meia, pisa muito na área, mas atua também como segundo volante. Como seria o negócio? O que o Guarani teria que fazer? Dar uma compensação financeira para o Retrô liberar esse jogador. Agora, o Guarani está tentando envolver atleta nessa negociação. Surgiu o nome do Herbert para ser envolvido. Tem que ver se o Herbert aceitaria jogar lá no Retrô, o atacante Herbert, aquele mesmo que marcou o gol da vitória no derby. A negociação não é simples, mas o Guarani tem interesse no Hadisley do Retrô para a sequência da temporada. Boles e CH. Boa, olha, tá precisando de peças para o seu carro? Então passe na Rocha Autopeças. Você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais importados, uma gama completa de peças originais e de reposição,
Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega. Você escolhe uma oficina de confiança e conta com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você também encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Quero saber também do Tigrão. Qual a sua opinião, Tiger, sobre esta movimentação de quarta-feira do Guarani? Boris, essa notícia a gente não deu na época, né? De que o Guarani tentou contratar o Mário Palotelli, italiano, né? No fim do ano passado. O Bugre entrou em contato com os representantes, mas esbarrou provavelmente aí em valores financeiros. Também não dá para ficar fazendo loucura. E aí no Fala Galera, você acha que ele daria certo? Eu acho que não. Um jogador problemático, seria aí uma atração, né? Seria, de repente, aí um ponto de muita divulgação do Guarani. Poxa, trouxe um cara que jogou na seleção italiana, mas eu acho que é bananeira que já deu caixa. Além do que, também, informações que a gente teve desde sempre, é que um jogador que fora do campo não é muito, assim, daquela ala do pessoal que gosta de se cuidar, né? Dos comportados. O Balotelli é aquela linhagem de jogadores que, quando não estão concentrados ou dentro do campo, eles gostam de viver a night. E aí, ainda bem que ele não veio, viu, Bolis? Ainda bem. Senão eu ia ter que fazer um estoque de segurança em casa, porque poderia faltar. Não sei se eu fui claro. Boa sorte para ele, que continue lá na Itália. Eu acho que o Guarani saiu de uma baita de uma fria. E dentro desse noticiário amplo aí do Guarani, passado pelo Breno Beretta, o Guarani já tem um novo auxiliar técnico fixo da casa. Marcelo Cordeiro foi embora, foi com o Matheus lá para a Internacional de Limeira, né? E aí ficou sem o seu auxiliar fixo. E agora traz o xará do Cordeiro, Marcelo, mas Morelli. Esse é o novo auxiliar fixo do clube, que tem aí um título recente, né? Campeão da Série A3 pelo Sertãozinho ano passado, 2025. Ele já iniciou os trabalhos e boa sorte para ele. E o Guarani tem realmente que repor. É uma peça muito importante, esse auxiliar fixo, porque no caso de qualquer eventualidade, ele assume, ele é o braço direito do treinador, do profissional. Ele dá as dicas quando existe uma troca de comissão técnica e às vezes até ele acaba assumindo interinamente. Então, boa sorte, se dê muito bem em Campinas e que faça um grande trabalho no Guarani. E essa possível contratação do Hadsley, já pensou para narrar isso daí, Bolis? Meu Deus! Já pensou? Já pensou o comandante aí? Hadsley! Não vai ser fácil. Parece que é uma contratação difícil, é um volante bem recomendado lá do Retrô de Pernambuco, está no radar do Guarani, mas a maior possibilidade é de que não venha, para bem dos narradores, comentaristas e repórteres. Porém, se vier, vem bem recomendado, e se vier, que tenha boa sorte. Mas está meio emperrada aí a negociação com o Hadsley, lá do futebol pernambucano, do Retrô, que é uma força emergente lá daquele lindo estado do Nordeste brasileiro. Boa, valeu, Tigrão, são 18 horas e 33 minutos. Bom, vamos a um falar aí dessa... Opa, já o Tigrão volta, 18h33, vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para a sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolle. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, parte final do Esporte em Debate. Eu tenho um recado para você da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara. Ele é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, hein? E tem mais! A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. Não é só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Olha, você já conhece o levíssimo da Seara? Ele é feito 100% de lombo suíno, ele é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos da Seara no Iga Atacado. É o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy. Ali na região do Satélite Íris, você chega fácil de BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, fica tranquilo. Tem estacionamento coberto no local. Tem ainda nos Amarais, em Santa Bárbara, na divisa com a Americana, e na mega loja de Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. O Tigrão não comentou sobre a Ponte Preta, né? Sobre a Macaca. Gostaria da sua opinião também, o Tigrão, sobre a Ponte Preta que entra já em campo contra o Atlético Goianiense. Fala, Tiger. Oi, Boles. Bom, vamos lá, né? O jogo, como a gente já falou aqui em manchete no Fala Galera, dificílimo. Se o dinheiro, a parte financeira é importante para a Ponte, hoje, em caso de classificação, mais 2 milhões no caixa, né? É bastante coisa para quem está na situação que a Ponte está. Aliás, não é a Ponte, a maioria dos clubes brasileiros aí. Mas a Ponte já tem 3.200 no caixa, garantido. Se passa hoje 5 milhões, puxa vida, é uma cota que dá uma oxigenada aí boa nas finanças do clube, pelo menos a curto prazo. Então é muito importante a vitória, só que tem um detalhe, também o Atlético Goianiense quer a premiação. Também precisa arredondar o seu lado do caixa, seu lado administrativo e financeiro.
Então é uma guerra. Esses jogos da Copa do Brasil, eles são muito pegados, muito brigados, e os times que jogam em casa, eles têm uma responsabilidade muito grande, eles sabem que a cobrança em caso de não classificação será imensa. Então eles se desdobram. Cabe à Ponte buscar a superação e tentar se ombrear ao Atlético Goianiense, que em tese, jogando em casa, pode ser ligeiramente apontado como favorito, pode, sem dúvida nenhuma, mas é aquele favoritismo assim, né? Que dura até as 8 da noite, quando a bola rola. Quando a bola começar a rolar, aí eu acho que é um jogo equilibrado, com essa teoria de favoritismo muito tênue a favor do Atlético Goianiense. A Ponte deve repetir o time. Eu acho que se repetir está correto. Tem mais opções do que tinha contra o Guarani de Bagé, mas leva essas opções no banco e, dependendo das circunstâncias e das necessidades apresentadas pelo jogo, aí utiliza a rapaziada que estará aí à disposição da comissão técnica da Ponte. Então, muito difícil, é uma parada. A pressão será muito grande, o torcedor da Ponte pode se preparar para isso. Agora, não tem nenhum absurdo em a gente imaginar que a Ponte possa fazer um jogo de muita concentração, de muito equilíbrio e voltar classificada para Campinas. Agora, qual que é o resultado mais provável? O empate. E o empate leva para os pênaltis, sem prorrogação. E aí, meu amigo, nos pênaltis, tudo fica novamente nivelado, começa do 0-0 e aí não dá mais para falar de favoritismo para um lado ou para o outro. Então, boa sorte para a Macaca daqui a pouco, com grande transmissão aqui na Bandeirantes, pelos aplicativos, pelo YouTube e pelo FM 85.7. Leandro Bolis. É isso aí, já, PP, eu chamei o PP aqui para falar sobre a Ponte, né? Um provável time da Ponte, já essa escalação da Macaca ainda não saiu, né, PP? Ainda não, às 19 horas, assim como a escalação da Ponte Preta, vai sair também a escalação do Atlético Goianiense, mas uma provável Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, David Braz e Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda, meio campo de Rodrigo Souza, Tarek e Elvis, no ataque Diego Tavares ou Jonathan Cafu, William Potker e Brian Borges. Um provável Atlético Goianiense, Paulo Vitor no gol, o Everton na direita, Tito e Adriano Martins como dupla de zaga e Guilherme Lopes na lateral esquerda, Matheus Índio, Igor Henrique e Guilherme Marques no meio de campo, Kevin Ramires, Léo Jacó e Marrone, uma provável escalação do Dragão, comandado pelo técnico Eduardo Souza. Bolis. Boa, já tem bola rolando no Concentração, as escalações. Agora vamos para a pauta do dia, notícias do dia. Comentaristas vão escolher um tema para comentar. CH, eu começo com você. Tema número 1, essa polêmica envolvendo aí o título de Senegal. A Confederação Africana declarou Marrocos como a seleção campeã da Copa Africana. Tema número 2, o Prestiani do Benfica, acusado por Vinícius Júnior de racismo, foi convocado pelo técnico da seleção argentina e o Flaco Lopes também. E o tema número 3, o vídeo de Neymar com a sua reação ao não ser convocado para a seleção. Qual tema você escolhe para comentar? Eu quero comentar esse absurdo que a Confederação Africana de Futebol cometeu com a sugestão, né? Porque Senegal não vai devolver título, nem medalha, nem troféu nenhum. Não é? Isso aí ainda vai dar pano para manga e vai até as últimas instâncias para recorrer. Isso não é sério. Isso não pode, isso é uma brincadeira, é uma vergonha para o futebol. Isso. Todo mundo sabe porque Senegal deixou o gramado. Voltou a pedido das pessoas, da organização. E agora os caras querem dar WO 3-0 e dar o título para Marrocos? Onde que nós vamos parar com esse negócio? Bom, não é nenhuma surpresa, né? Falou a palavra tribunal, pode ficar preocupado que vem coisa, normalmente vem coisa errada por aí. Boa! E você, Tigrão, qual tema escolhe para comentar no Esporte em Debate de hoje? Bom, eu quero falar aí dessa decisão, né, para mim, inédita. Eu não tenho conhecimento
de outro fato parecido, análogo a esse daí, essa atitude da Confederação Africana de Futebol, que tirou o título de Senegal e declarou Marrocos, que era o vice-campeão, como campeão da Copa Africana de Nações. A decisão teve como base a ameaça de Senegal de deixar o campo após a marcação de pênalti a favor de Marrocos nos acréscimos do segundo tempo, em final disputada lá na capital marroquina. Você já pensou se a moda pega? Todo mundo que alguém marca um pênalti contra ele, deixa o campo. Não vou jogar mais, não concordo, não foi pênalti. Pô, não teremos mais futebol no mundo, especialmente aqui no Brasil, onde a arbitragem é uma tragédia, né? É um caso realmente difícil da gente entender como que cai a cada ano o nível de arbitragens do futebol brasileiro, a confusão entre árbitro de campo e VAR e quarto árbitro. Olha, é uma palhaçada, é um negócio deprimente e depõe contra a própria credibilidade do futebol brasileiro. Do jeito que tem erro de arbitragem aqui, pênalti inexistente marcado, é bom que tenha ocorrido essa punição contra a seleção de Senegal, que foi campeã, deram o pênalti contra, mas mesmo assim foi campeã, mas para mim uma punição exemplar. Eu acho que o futebol é um esporte e como esporte tem que haver esse espírito de competição, mas com respeito ao público, com respeito à arbitragem, com respeito ao adversário que está do outro lado. Então, para mim, boa decisão, hein? E que sirva de exemplo aí para os reclamões de plantão, que jogar não jogam nada, mas o que reclamam, tumultuam, protestam e retardam o andamento do jogo, realmente é um negócio que chama atenção, é uma grandeza. Gostei da decisão, mas ela é no mínimo curiosa, porém importante na medida em que é exemplar, para que quem tem a mesma ideia, para que quem tenha o mesmo desequilíbrio e o mesmo desrespeito, pense duas vezes antes de tentar repetir aí o ato de Senegal, que aliás nem foi para o vestiário, acabou voltando, mas ameaçou. Só pela ameaça perdeu o título. Quem sabe da próxima vez a atitude não seja tão desrespeitosa e tão radical. Boa, Tigrão, 18h47. Olha, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando você para saborear a melhor pizza de Campinas por um preço sensacional. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas, doces e também tem a pizza de sorvete. E tem aquele chopp Brahma geladíssimo para acompanhar toda a variedade de pizza, lanches e pratos à la carte também. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. E para os amantes de cerveja, tem balde com 4 garrafas de 600 ml para facilitar a hidratação. Balde de cerveja a partir de R$ 40. As noites de terça a sábado já estão reservadas para você e o seu grupo. Então aproveite. E atenção, hein? Aniversariante com o grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 19 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos servindo com excelência e sabor. Rádio Bandeirantes. 18h48, vamos com o Na Lata. Na Lata no Esporte em Debate de hoje. Responde na lata. E hoje é o seguinte, hein? Todo mundo vai participar. BB, PP, CH, Tigrão, todo mundo. Lembrando que já tem o Edu Pinheiro comandando o Concentração aqui na Bandeirantes, hein? 8 da noite a bola rola lá em Goiânia. Tem Atlético Goianiense Ponte Preta. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual azarão do momento tem mais chances de brigar pelo título do Brasileirão, na sua opinião? A produção coloca como azarão, hein? São Paulo, Fluminense, Bahia ou outro? Fluminense. E pra você, Tigrão? Bom, eu discordo aí da nossa produção, eu não considero nem o Fluminense
nem o São Paulo e nem o Bahia, né, como azarões para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas vamos atender a pauta aqui. Qual é o azarão que tem mais chances de brigar? Nesse momento, liderando a competição, é o São Paulo Futebol Clube. Mas Bahia, com a estrutura do Manchester City, o Fluminense fazendo uma grande campanha, com um time muito bem dirigido pelo Zubeldia, e o São Paulo, um tricampeão mundial, como assim, azarão? Só temos Palmeiras e Flamengo agora no futebol brasileiro? Seria muito bom, sendo azarão ou não, que um desses três aí pudessem levantar o caneco ao final do Brasileirão de 2026. Boa, rápidas pinceladas. E para você, Pepe? Eu acho que o São Paulo, e concordo com o Tigrão, não considero o tricolor paulista como um azarão neste Brasileirão. Não ganha desde 2008, é um azarão, não seria? Pela história, pela tradição. Não tô querendo, evidentemente, borrifar o amigo. Mas o último título foi em 2008. Mas eu acredito que o São Paulo dessas equipes tem mais chance. E pra você, Breno Beretta? Pra mim, assim como o CH, o Fluminense também. Boa. Vamos com o segundo na lata. Após a eliminação na Liga dos Campeões para o Real Madrid nas oitavas, o futuro de Pep Guardiola ficou indefinido no Manchester City. De acordo com o jornal inglês, o treinador e a diretoria do clube planejam uma reunião nos próximos dias. Para você, Pedro Piscinato, chegou ao fim o ciclo de Pep Guardiola no City? Acho que sim, acho que ele deveria procurar uma nova equipe para dominar a Europa novamente. E você, CH, qual a sua opinião sobre o tema? Já deu para os dois, né? Trabalhou bastante tempo, agora está na hora de respirar outros ares. Boa. E para você, Breno Beretta? Já deu também, né? Tem muita gente que nem lembra que ele tá no City. Boa. E você, Tigrão, qual a sua opinião? Chega ao fim o ciclo de Guardiola no City ou não? Bom, o Pep Guardiola é talvez hoje o mais badalado treinador do futebol mundial. Mundial. Só que pelo custo do elenco, pelo investimento do Manchester City, eu acho que ele está devendo. Tanto no desempenho quanto nos resultados. E a pergunta é, chegou ao fim o ciclo dele na equipe inglesa? Olha, vão ter uma reunião para decidir e eu acho que, se ele ganhar a mala, para mim não será nenhuma surpresa, apesar de toda a sua qualidade. Boa. Ô Tigrão, eu sigo com você. No duelo dos pressionados, quem vence hoje na Vila? Santos ou Internacional? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, em caso de derrota, você acredita que Paulo Pesolano ou Vojvoda devem ser demitidos? Realmente é um duelo de desesperados na Vila Belmiro. Mais desesperado o Inter, que é o lanterna. Se perder, eu acho que o Pesolano ganha a mala também. Será algo praticamente impossível de deixar de acontecer. Já com relação ao Vojvoda, o treinador do Santos, uma derrota pode gerar a queda, pode gerar a demissão dele, pode, mas ela não é tão provável como a do Paulo Pesolano, o treinador que é bom, argentino, mas que no Internacional vem fazendo uma temporada absolutamente horrorosa. Acho que esse perdendo cai. Com relação ao Vojvoda, parece que ele tem um santo forte lá pelos lados da Baixada da Vila Belmiro. E você, Breno Beretta, qual a sua opinião sobre o assunto? Para mim, o Santos vai vencer o jogo de hoje. E eu acho que, independente de quem perder, vamos supor, o Internacional perdeu, treinador será demitido, Paulo Pesolano. Se o Santos perder, acho que o Vojvoda será demitido. E se empatar, acho que os dois têm chance de ser demitidos. Boa, valeu, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você e até a próxima. Valeu, Boles, um abraço e até amanhã. Boa, CH, e a sua opinião sobre o assunto? Eu acho que os dois correm risco e eu também acho que o Santos vai vencer. Tá certo. Tá bom então. CH, um grande abraço para você. O CH hoje está na transmissão. Não está. O CH estará amanhã comigo na transmissão do Corinthians contra a Chape.
Eu estarei hoje também. O PP, tá querendo me derrubar? O PP balançou não falei assim, nada, o PP fez assim, nada. CH. Ó, não sou eu que faço a escala. O PP fez assim, ó. Fui atrás do PP, me dei mal. Então o Lá senhor daqui a pouquinho estará aqui na transmissão. Tá bom, CH? Ok. A serviço do rádio. Grande CH. PP, claro, você estará, vai cobrir a macaca e a sua opinião sobre o assunto. Neymar vai decidir o jogo hoje e o Santos vence a partida contra o Internacional. Beleza, bom trabalho, PP. Valeu, até mais. Abraço, valeu. Faltou o destaque final. Ô, Tigrão, não esqueci de você, não. Um abraço pra você. Valeu, Tiger. Valeu, Bolis. Obrigado aí, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, muito obrigado ao Tigrão. Vamos a um rápido intervalo, 18h54 e já voltamos. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes. Ontem, semifinal do Paulistão Neoquímica, o Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Fabrício Angileri. Depois Matheus Bidu, José Martínez, Ranieri, depois Rian, Carrídio, depois Bidon, Rodrigo Garro, depois Alex Santana, Memphis Depay e Yuri Alberto, depois Romero. Técnico Ramon Dias. O Santos com Gabriel Brazão, JP Sherman, depois Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo Escobar, João Smith, Gabriel Bontempo, depois Benjamin Rohreiser, e Tassiano, depois Álvaro Borreal, Soteldo, depois David Washington, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico Pedro Caixinha. Apitou Matheus Delgado Candançan, que expulsou Zé Ivaldo do Santos a 35 do segundo tempo e Escobar também do Santos já nos acréscimos. Os gols no primeiro tempo, 1-1. O Yuri Alberto para o Corinthians a 12 minutos e o Tiquinho Soares empatou aos 38. No segundo tempo, o gol da vitória do Corinthians, Rodrigo Garro aos 11. Público 48.046 e a renda R$3.469.000. O Corinthians na final do Paulistão ontem. Corinthians 2, Santos 1 e aqui na Bandeirantes a ficha técnica. Ô, senhor Edu, o senhor tá gaga, hein, senhor Edu? Você tá de brincadeira, hein? Atualizando aqui, Edu Pinheiro pela ponta esquerda. Ele fez isso de propósito pra pegar o ouvinte. Será que tá ouvindo ou não? Ah, eu peguei vocês, hein? A ficha técnica é essa. Hoje é dia de Ponte e Atlético Goianiense. E teve um jogo da Ponte em 71. Deixa eu pegar aqui nos meus arquivos aqui. Achei. A única vitória da Ponte em Goiânia sobre o Atlético Goianiense. 1971. Começou o Campeonato Brasileiro. Só que a CBD na época, né? Ela não convidou nenhum clube de Goiânia. Nenhum clube de Goiânia. E aí, então, em detrimento, a Federação Goiana acabou fazendo o torneio integração.
Participaram Fast Clube de Amazonas, o Fortaleza, o Náutico, a Desportiva do Espírito Santo, União Bandeirante do Paraná, Motoclube do Maranhão, Botafogo e Campinense da Paraíba, Fluminense de Feira de Santana, Campo Grande do Rio de Janeiro, além, claro, de Goiás, o Atlético, Goiás, Goiânia, Vila Nova e Anápolis. E de São Paulo só foi a Ponte. A Ponte é feito muito sucesso em 69 e em 70. 70 Ponte vice-campeão paulista, pontos corridos. Participou do Roberto Gomes Pedrosa, que é o campeonato brasileiro da época. Enfim, muito sucesso. E aí, então, convidaram a Ponte, que era a bola da vez. E a final desse torneio, todos os jogos foram realizados em Goiânia. A final foi Atlético Goianiense e Ponte. Foram 3 jogos. No primeiro, a Ponte venceu de 1-0. No segundo, foi 1-0 para o Atlético. E no terceiro jogo, 0-0. E na prorrogação, o Atlético marcou o gol e ficou com o título. Mas nesse jogo aqui, que a Ponte venceu por 1-0, o gol de quem? Dito Flecha! Os saudosos pontepretanos, quem não se lembra de Dito Flecha? O Cilinho trouxe do União Agrícola Barbarense, corria demais. O Dito Flecha corria demais, porque tinha o Dicá que lançava bem. Olha, eu vou pegar esse cara que corre pra caramba, vai dar samba, aí deu. A Ponte nesse dia aqui, que ganhou em 71, o Wilson Quiqueto no gol, depois foi pro Santos, Marinho, Dagoberto, Valdir e Santos, Serginho e Ferreirinha, Dito Flecha, Manfrini, Teia e Adilson, técnico Cilinho. Cilinho já faleceu, Adilson, ponto esquerda, faleceu na pandemia, Manfrini faleceu há pouco tempo, Teia fez muito sucesso na Ferroviária, no São Paulo, ficou pouco na Ponte, né? O Wilson Quiqueto tá vivo, mora em Santos, os demais não vou me atrever a falar aqui, né? O que na escalação, cadê o Dicá, seu Edu? O Dicá tinha sido emprestado para o Santos e a Ponte tinha negociado o lateral direito Nelsinho Batista, o zagueiro Samuel Arruda e o volante Teodoro. Os 3 tinham ido para o São Paulo. Então o Macaco estava desfalcado e mesmo assim chegou à final do Torneio Integração 1971, 1-0, gol de Dito Flecha, a única vez em que a Ponte ganhou do Atlético em Goiânia. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Muito bem, estamos encerrando o Esporte em Debate desta quarta-feira, programa mais curto porque na sequência vem aí Edu Pinheiro, aliás ele já está na área para comandar o Concentração. 8 da noite a bola rola, tem Ponte Preta e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Um grande e forte abraço e até a próxima. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada Você com a está verdade. na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Ô, meus amigos da Bandeirantes, uma noite valendo 2 milhões de reais. É passagem para a quinta fase da Copa do Brasil em Goiânia. 20 horas, Atlético Goianiense e a Ponte. Quem narra aqui é o amigo Batista. CH comenta, Gleger comenta, Pedro Piscinato nas reportagens. Um abraço à nossa equipe técnica. Gil Kleber no comando, hein? Elton Grimaldi, meu amigo, meu irmão aqui à minha frente, sempre me auxiliando. Lucas Pessoa também, hein? Meu queridíssimo amigo e irmão no YouTuber Man, dizia o amigo Batista, já tá no brincadeira, o cara não perde tempo, rapaz. O PP também aqui, já vou falar pra você, hein? Ó, se colocar um pedacinho, se arrumar um pedacinho de fio aqui, eles colocam um chuveiro elétrico no presídio inteiro. A turma aqui é da pesada, é sensacional. Olha, é o seguinte, eu disse aqui, meus amigos, um grande abraço, muito boa noite, Copa do Brasil. Eu adoro esse torneio, realmente é Copa do Brasil. Abrange todo o nosso Brasil, jogos exóticos, oportunidade para todo mundo. Isso é muito bom, muito legal. E grana! O que é mais importante, grana! Olha, a Ponte, você se lembra que em 97, no quadrangular final era Ponte, Vila Nova, Náutico e América Mineiro. Você se lembra? Ei, torcedor da Ponte, você se lembra? E aí era turno e retorno, Ponte, América Mineiro, Vila Nova e Náutico. E na penúltima rodada, a Ponte jogou no Serra Dourada com o Vila Nova. Mas foi uma vitória espetacular. Foi uma vitória emblemática. O Serra Dourada estava vazio. O Vila Nova não tinha chance nenhuma. Mas a Ponte tinha que ganhar para jogar por um empate contra o Náutico na última rodada aqui. E aí a Ponte 3-2. Teve jogador expulso, teve pênalti marcado, remarcado, perdeu. O Claudinho marcou 2 gols. Resumindo, a Ponte venceu por 3-2. Na minha humilde opinião, foi a vitória mais importante que a Ponte teve em Goiânia, somando os jogos contra o Atlético, Vila Nova e contra o Goiás. Aliás, em 2006, a Ponte perdeu de 3-0 para o Goiás e foi rebaixada para a Série B. Então é o seguinte, eu digo aos senhores humildemente que se a Ponte hoje vencer, vai ser a segunda maior importante vitória que ela vai conseguir em Goiânia, porque vale vaga na quinta fase. A última vez que a Ponte esteve na quinta fase da Copa do Brasil foi 2018. E a grana que vale, desse jeito que tá a macaquinha, 2 milhões? Oh, que é isso? Atenção, 2 milhões! Aê! Né? Tomara que termine assim e o capitão da Ponte diga assim, ô CBF, passa o Pix aí. Mas não vai ser fácil, nada foi fácil pra Ponte e seja o que Deus quiser. Outra coisa também, eu falei aí da ficha técnica, que foi a única vitória da Ponte sobre o Atlético, foi 71, pelo torneio de integração, a 0 gol do Dito Flecha. E falei que o de cá, ele tinha sido emprestado para o Santos, depois voltaria, ficou um tempinho, foi para a Portuguesa e voltaria para se consagrar o maior jogador na história da Ponte. Para falar em mestre de cá, teve um jogo aqui entre Ponte e Atlético Goianiense, foi 2009. A Ponte ela eliminou o Atlético da Copa do Brasil. Deixa eu ver que jogo foi isso aqui, se realmente foi pela Copa do Brasil. 2009, já a escalação da Ponte, hein? Já a escalação da Ponte. Era brasileiro, tá aqui, brasileiro da Série B. Cadê aquele jogo lá? Foi 2009, seu Edu. Deixa eu ver aqui. Foi 1-1, 3-1. 2009, teve um jogo. Que jogo que foi aquele? Foi 2008? Tô ficando grog, hein? Tô ficando grog. Teve um jogo em que o de cá 2009, ele trabalhou na Ponte.
foi o último ano que o Dicá trabalhou na Ponte. Até que o Marco Aurélio saiu. Foi 1-1. Tá aqui, ó. Foi a estreia do técnico Pintado. Atlético Goianiense 1, Ponte 1 lá em Goiânia. Porque o Marco Aurélio tinha saído com o Dicá também. E o Dicá, quando saiu 2009 da Ponte, o Dicá ficou muito bravo, falou um monte de coisa e tal. E porque, voltando um pouco à fita, 2007, o Dicá trabalhou com a gente aqui na Bandeirantes. Foi comentarista aqui na Bandeirantes, 2007. 2008, quando a Ponte foi vice-campeã, aquela final contra o Palmeiras, o Dicá estava com a gente aqui comentando. Inclusive aquele jogo de Guaratinguetá, o jogo do Aranha, pegou pra Chuchu, a Ponte venceu por 2-1. O Dicá tava lá comentando que teve o Gás de Pimenta, Dicá na cabine, Tigrão, Batista, tava lá. Aí, no final de 2008, o Dicá deixou a Bandeirantes, foi pra Rádio Central, ficou pouquinho, depois foi trabalhar na Ponte. Voltou na Ponte e depois acabou saindo. E o Dicá, ele foi homenageado e ficou uma coisa esquisita no ar, o Dicá saiu chateado, 2009 isso, em que ele saiu. E aí a Ponte prestou uma homenagem pra Dicá em 2016. Foi feita uma cerimônia lá na Via Ápia, que é uma casa de eventos, lá em Valinhos. Eu tenho aqui o jornal da época, você quer ver? Vou achar aqui. Tá aqui, olha. O Correio Popular de 2016. Agosto de 2016. Aniversário de 116 anos da Ponte. Tá no YouTube? Tá no YouTube? Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Olha o Correio aqui. Homenagem a Mestre Dicá. Quando foi lançado, né? Quando foi lançado aquele busto de bronze do Dicá, que está no Salão Nobre Pedro Pinheiro, ele de frente para o gramado, onde é o salão que tem as reuniões do conselho e tal, e tem a foto aqui na época do Dicá. Olha aqui, olha, o busto de bronze, de novo aqui, o busto de bronze e o Dicá do lado.